Olá, tudo bem? Marcos Liboni aqui no meu canal de novo. Esses dias eu recebi uma interpelação de uma pessoa que viu, que fala que eu falo muito na introdução e não vou direto ao assunto. Então eu vou direto ao assunto. Antes de tudo isso, só rapidinho, inscreva-se aqui no botãozinho, tá? E gratidão pelos comentários e pelas pessoas que estão se inscrevendo. E na realidade eu estou aqui hoje para falar sobre um tema bastante complicado. Essa camiseta aqui é uma camiseta de cor amarela, como vocês estão vendo, e o símbolo, né, que se relaciona a uma dimensão de atenção, né, porque é um movimento que começou com a atenção para outras doenças, né, o câncer de mama, enfim, o HIV também, né, e para nós, felizmente, eu diria, está sendo dada atenção para um tema extremamente difícil, que é o suicídio. Nós estamos no mês de setembro, todo setembro nos últimos anos tem sido comentado, né, pelo menos em termos populacionais, as campanhas relacionadas a esse tema. E pensei bastante, claro, não ia deixar de trazer aqui para vocês as ideias e os conceitos relacionados a isso, de uma forma que a gente pudesse refletir juntos, tanto em questões de informação, mas também em questões de direcionamento. Porque um dos grandes tabus históricos em relação à questão do suicídio é o falar em suicídio, né? Porque dentre algumas outras dimensões do comportamento humano ao longo da história, naquilo que eu particularmente, né, tenho, né, claramente para mim que é o comportamento mais paradoxal da existência, porque a que ponto ou em que situação uma pessoa decide efetivamente tirar a sua própria vida? Sendo que a vida, né, atributo da nossa biologia, que tem outras fontes de influência, guarda consigo um desejo de se expandir ou de se, vamos dizer assim, de se mostrar de todas as formas, sejam seres, né, biologicamente complexos como nós, ou até em outros, plantas, animais, etc. Mas é um tema muito difícil porque por muito tempo, e até hoje se guarda bastante, eu diria, respeito em relação a essa temática, que leva muitas vezes as pessoas a terem o tema suicídio como um tema tabu. Não se comenta. Mas de uma forma bastante infeliz, eu diria, né, no sentido da questão geral do que isso tem representado nas populações ao longo da história, o tema, essa questão do suicídio, que é uma questão fundamentalmente dentro do campo da saúde mental, ela tem sido um tema de grande preocupação para nós, né? O próprio nome diz, suicídio, morte, né? Tem o homicídio, que é a morte do homem, e o suicídio é a pessoa se matar. E infelizmente nós temos, né, em termos populacionais, um crescimento, né, principalmente, né, na nossa realidade hoje, aqui no Brasil, né, de certa forma bastante preocupante nessa questão do suicídio, que ao contrário do mundo, né, eu estava estudando, para até a gente comentar aqui, recentes estatísticas, nós temos um decréscimo dos suicídios no mundo, numa taxa de 12, mais ou menos, pessoas para cada 100 mil habitantes, e no Brasil a gente tem crescido nos últimos anos. E isso é muito preocupante, né? O suicídio, ele tem uma natureza, né, das mais trágicas, porque ele traz consigo aquilo que todos nós tememos, de certo modo, que é a nossa morte, e por mais inevitável que isso seja, né, mas tirar a vida de uma forma tão precoce, muitas vezes, é algo praticamente inaceitável para todos nós, né? E hoje, dentro desse universo estatístico, como eu já estava falando para vocês, os mais jovens, né, que são aqueles que estão mais cometendo suicídio, na realidade, esse acontecimento, né, ou essa dimensão de saúde tem tirado, além de tudo, muito da nossa riqueza, porque os mais jovens morrendo, a gente tem uma perda muito grande de fatores de riqueza e de projeção para o nosso país. E, enfim, romances, né, questões de arte, histórias, etc. O suicídio tem consigo uma dimensão muito complexa na sua forma de manifestar dentro da realidade humana, né? Hoje, também, dando seguimento a isso que eu estou falando para vocês, ele tem como uma fundamentação de natureza também dentro do universo do comportamento humano, infelizmente, né, uma relação muito grande com as doenças mentais. Por isso que eu estou falando isso aqui para vocês também. E segue-se, né, estatisticamente, né, uma
possibilidade, não diria, mas uma relação, melhor dizendo, muito forte entre o aumento, né, do número de pessoas que estão passando por problemas psíquicos e aquelas pessoas que sofrem de quadros específicos de poderem vir a tentar contra a sua própria vida, né? De uma forma bastante, né, eu diria, clara também, para dizer para vocês, o suicídio ele tem uma forma de manifestação, não só quando a pessoa realiza, mas uma série de elementos que a gente precisa olhar. E quando nós falamos nas questões da saúde mental, as pessoas que sofrem de doenças psíquicas ou de problemas psíquicos são, obviamente, as que mais estão propensas a isso. Mas o que interessa, antes até da gente falar um pouquinho das doenças, é o que uma pessoa que tem uma vida, né, A, B ou C, de repente pensa em tirar a própria vida. Todos nós passamos nas nossas vidas, em algum momento, por situações de dificuldade. Para cada pessoa que pensa em morte, né, ou efetivamente em suicídio, 100 pessoas pensam em morrer. E pensar em morrer não necessariamente é pensar em vontade de se matar, mas é, antes de qualquer coisa, um pensamento que segue um mecanismo bem anterior daquilo que, por várias razões, nós possamos vir a viver na nossa vida e, de repente, seja por uma situação de desacordo matrimonial, um problema de relacionamento, problemas socioeconômicos, financeiros, ou até por questões, de repente, de querer mais prazer em alguma outra esfera da nossa vida, a gente pensa em querer mudança. Quantos de nós não pensamos talvez em querer mudar de cidade, querer mudar de país, querer mudar de realidade de vida? E se esse pensamento, que muitas vezes é o que mobiliza a gente para uma necessária mudança na nossa vida, ele começa a estar a serviço de uma função de condição de doença, muitas vezes você está abrindo a porta para um pensamento que pode levar você a pensar em deixar de existir. E aí, para a gente pensar, por exemplo, nas situações de pessoas de maior risco, porque o suicídio, quando eu estudei medicina já há algum tempo e psiquiatria, ele era mais uma condição mais própria de pessoas que estavam em situações de vida mais terminal, para se dizer. Estatisticamente, quando eu estudava, né, há alguns anos atrás, o suicídio era uma condição própria de pessoas que estavam vivendo em situações de final de vida, homens com doenças crônicas incuráveis, com dores, com várias dificuldades de autossustento, homens separados. E efetivamente os homens que ainda até hoje, apesar de mais jovens, são os que mais se matam, porque os que utilizam métodos mais violentos, né? Mas se você tem uma situação de doença mental, as pessoas têm uma situação de sofrimento, né, e começam a pensar na questão de mudança, pode se abrir uma porta para a pessoa efetivamente acabar tentando se suicidar, e isso ser uma questão muito complexa para a gente lidar. Condições como depressão, né, doença bipolar, esquizofrenia, e muito hoje nos jovens, porque isso é um outro assunto para a gente tratar um pouco mais à frente, porque dos mais jovens estarem tentando mais suicídio e conseguindo mais tentar suicídio, porque existe muito hoje da exposição social pelos meios de mídia e muito da relação com a questão do bullying, né? E pelos meios de comunicação, principalmente nas mídias sociais, o famoso cyberbullying. Isso é uma pesquisa recente da Universidade Federal de São Paulo. E se você tiver um jovem, um adolescente, seja ele menino ou menina, que esteja apresentando algum comportamento que sugira um retraimento social, né, uma dificuldade de se relacionar, uma agitação, uma irritabilidade, agressividade, né, jovens que têm muitas vezes a questão da automutilação, né, e também comportamentos bastante autodestrutivos, porque o suicídio não é só aquilo que efetivamente a pessoa tenta de uma maneira violenta e eficaz para se matar, mas também aquelas atitudes que levam a uma morte. O uso de droga é isso, entendeu? Então, eu gostaria que a gente pensasse, né, e para a gente se atentar para algumas questões que são importantes para a gente pensar nessa situação. E você que efetivamente está pensando em alguma coisa nesse sentido, não pense isso não. A vida é maravilhosa, é claro que infelizmente ela vai acabar um dia, mas isso está inserido dentro de um mistério muito grande que ainda a gente não consegue entender. Mas tirar a própria vida é uma coisa muito triste. E se você está pensando nisso, não fica pensando nisso não. Tem ajuda, peça ajuda. Nós vamos trabalhar para ampliar as maneiras de você conseguir acessar um alívio para o seu sofrimento. Bom? Até um próximo vídeo. Muito obrigado, um abraço.